Capítulo 14 fala da competência mediúnica. E competência para nós aqui no mundo encarnado, para a humanidade em geral, reflete apenas como capacidade de fazer alguma coisa, né? Você tem competência de realizar algo. Mas no decorrer da leitura desse capítulo, a gente vai ver que a competência mediúnica vai muito além disso. Não é simplesmente a capacidade de ser médium, de se comunicar. Envolve outros aspectos que, para a mentalidade em geral encarnada, é diferente. Mas vamos começar nossa leitura aqui. Competência mediúnica. Os espíritos sempre preconizaram o magnetismo, quer como meio de cura, quer como causa primeira de uma porção de coisas. Defendem a sua causa e vêm prestar-lhe apoio contra os seus inimigos. Allan Kardec, Revista Espírita, página 288, outubro de 1858. Certamente, o espírito não reencarna no mundo para se refrescar sobre o teto de um resort luxuoso ou saciar a sede sorvendo bebidas importadas servidas em taças de cristal. A reencarnação é oportunidade evolutiva a ser conquistada em meio aos desafios típicos de um mundo ainda imperfeito. Segundo os ensinamentos auferidos na codificação espírita, o egoísmo constitui-se chaga espiritual crônica a comprometer os propósitos reencarnatórios dos invigilantes e desprovidos de quaisquer sentimentos de religiosidade. O ato egoístico de buscar conforto e paz de espírito à custa do sacrifício alheio é profundamente enganador. A paz resultante da consciência tranquila só se adquire mediante os méritos conquistados com o trabalho honesto, a paciência diante das provações, o respeito à lei da justiça e o equilíbrio demonstrado nos embates terrenos. O equívoco em que a maioria incorre é querer impor a paz sem implantá-la primeiramente em seu coração. Já é um questionamento, só esse questionamento já é margem para um monte de reflexões, né? E como realmente, né, o ego nos faz caminhar sempre na margem da estrada, né? Quando a gente olha apenas os nossos objetivos contaminados pela materialidade que nos envolve, a gente sempre acaba se distanciando do caminho ou seguindo a margem dele. E isso é uma coisa, como ele diz aqui, ainda inerente de todos nós, do próprio mundo que a gente vive, né? Mas vamos ver o que o Espírito Carlos nos disse a respeito dessa questão. A paz é um patrimônio cósmico, almejado por aqueles que disponham da consciência desperta. No entanto, em se considerando o atual estágio evolutivo da humanidade terrena e o pouco entendimento dos valores espirituais, busca-se a tranquilidade muito mais por egoísmo do que altruísmo, pois a paz que geralmente se tem em mente é não ser importunado por outrem, é não experimentar situações incomodativas
que subverta a harmonia aparente das necessidades básicas satisfeitas. De acordo com esse modo de pensar, a paz é um estado de alma decorrente de uma conquista mundana ou de uma tranquilidade momentânea em meio aos embates terrenos e do desfrutar de um conforto relativo, enquanto tantos sofrem necessidades. Ledo engano. Refletindo melhor sobre o assunto, recordemos a assertiva crística. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Mateus 10:34. É possível que imenso contingente não tenha compreendido o real sentido da frase. A paz na terra só será erigida à custa de golpes de espada desferidos contra as imperfeições humanas. Jesus refere-se às dificuldades íntimas de cada um ao lidar com as novas propostas de pacificação interna, de autocontrole, de domínio sobre o egoísmo e o orgulho. Essa resposta do nosso querido Carlos me lembra muito o texto de ontem, da Renovação, que é diretamente a representação do que ele fala aqui também. Enquanto a gente não se modificar, mas não é a gente buscar modificar a humanidade, cada um modificar o seu íntimo, as coisas não funcionam perfeitamente. Porque o nosso trabalho não é modificar quem está ao nosso lado, é nos modificarmos. Então, eu me modifico, quem está do meu lado se modifica, e essa conjunção de elementos que vão crescendo e se modificando vão criando uma nova realidade. Não existe, de fato, essa coisa de eu vou influenciar fulano para que ele siga um outro caminho. Cada um segue o seu próprio caminho. E cada um muda o seu caminho na hora que ele adquire a consciência e a compreensão de que o caminho que ele está atualmente não é mais benéfico ao que ele aspira. E assim, ele começa a buscar outro caminho. Então, essa ilusão que muitos de nós temos, né, de, olha, conseguimos modificar o caminho dele ou daquele, isso é pura ilusão. Cada um cria a sua meta, o seu objetivo e a sua jornada. O que a gente pode é servir de exemplo. Ah, vou imitar o fulano, que eu acho que ele está melhor do que eu. Mas, realmente, ser decisivo na mudança de qualquer um, isso é pura ilusão. Sim, Silvio, ser decisivo na mudança de cada um não tem jeito. Mas, vejamos. Primeiro, nós que falar, o exemplo arrasta, né? As palavras comovem. Então, ao você se modificar, ao você buscar ser melhor, ao você se buscar o caminho mais reto, o caminho, você deixa o egoísmo de lado e busca servir e tudo, você já está sendo um exemplo e isso já vai ajudar muito você mesmo e o outro. Mas a gente não pode esquecer que tudo começa na gente. Mas a gente está aqui para ajudar o outro também, o próximo. Né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, nos amando, como é que a gente se ama? Sendo melhor. Sendo exemplo, a gente não pode esquecer de ajudar o outro. Agora, ajudar o outro sem interferir no outro. E pegando aquela outra frase de Jesus também. Jesus é danado, né, gente? Deixou muitas mensagens para a gente, muita história, muita experiência. Ele enxerga o cisco no olho do vizinho e enxerga a trave nos nossos olhos, né? Então, muitas vezes a gente se acha melhor do que o outro e fica dando conselho, fica querendo mudar o outro. E a gente não muda. Então, acho que é isso que a gente tem que estar bem atento, né?
buscar ser melhor, para melhor servir. E servir de exemplo. E não adianta que você querer mudar o outro se você não mudou primeiro, né? Se você não se auto modificou, ou acho que não é nem modificar, sabe? Seguir esse caminho de Jesus, de Francisco, né, desses tantos irmãos que nos deram, por exemplo, a humildade. A gente não aprendeu a humildade, não aprendeu a servir, não exerce a mediunidade. Aí é que está a questão. Jesus e Francisco, na verdade, nunca foram exemplos. Eles nunca quiseram ser exemplos. Eles só faziam a parte deles. Essa coisa do exemplo, a gente acha que a gente tem que exemplo, porque a gente acha que tem que ajudar. Mas, na verdade, Jesus e Francisco nunca foram exemplos. Eles nunca quiseram ser exemplos. E Francisco fala isso várias vezes. Eu não quero ser exemplo de nada, eu não quero ser líder de nada. Ninguém é preciso ser exemplo. A gente tem que seguir o nosso caminho. E cada um, conforme todo mundo vai modificando, todo mundo vai seguir na mesma direção. Até a ideia do exemplo está na nossa maneira um pouco distorcida de entendermos as coisas. Ele é melhor, então vou seguir o exemplo dele, mas, na verdade, não é o exemplo dele. Então, tanto o texto de ontem como o que o Carlos fala aqui, eles falam que o importante mesmo é que cada um busque dentro de si aquilo que realmente ele pretende ser e seguir aquilo. O melhor exemplo para cada um de nós somos nós mesmos. É refletir sobre o nosso passado, sobre as nossas ações, sobre o nosso presente e o que a gente almeja para o futuro. Essa é a minha forma de encarar e essa é a forma que eu tenho compreendido através dos tempos. Não sei como o resto está vendo isso aí. Essa frase de Jesus, ela é muito profunda mesmo. E é interessante que ele coloca essas duas palavras, né? Paz e espada. E quando ele fala, né, que não veio trazer a paz, né? Primeiro daquele choque, né? Como que não veio trazer? Né? E sim a espada, e aqui ele coloca essa espada como como os códigos que fazem com que a gente consiga se lapidar internamente para conseguir realmente viver a paz, né? Então, quando ele coloca que não veio trazer a paz, de certa maneira, ele está falando assim, que a paz, ela faz um ponto importante nessa ideia da espada, porque à medida que a gente realmente vai trabalhando internamente, é que a gente vai conquistando a paz, né? Então não vem algo de fora, ela vem interna. E essa questão do exemplo, né, realmente, cada um, no momento que ele vai seguindo o seu chamado, outros, eles acabam, né, percebendo isso. Né, não é que ele queria ser exemplo ou não, mas quando a gente também vai observando aspectos no outro, de certa maneira a gente está vendo processos em nós mesmos, né? Então, essa questão do outro e nós, ela cada vez mais ela vai ficando mais próxima, porque a gente vai vendo no outro processos em nós mesmos. E realmente, né, cada um, o passo é dado por cada um internamente. E eu sempre gosto de trazer o arquétipo do Cirineu, né? Eu já trouxe aqui várias vezes, mas realmente eu gosto muito, que foi quando Cristo estava levando a cruz, teve um momento em que foi ali o Cirineu, auxiliou a carregar a cruz durante uma caminhada, que é o próprio caminho evolutivo, né? O caminho evolutivo, estamos nos auxiliando, e é nesse processo que vamos percebendo que somos um. Então, o fato de não querer modificar o outro, o metomagnetismo, ele traz uma metodologia que eu acho belíssima, que de certa maneira a gente está auxiliando o outro, é o processo do Cirineu. Né? Então nós não estamos esquecendo do outro, mas estamos despertando nele o que há de mais lindo e de mais puro, para que ele por si só tenha forças para caminhar. Então,
o aspecto de auxiliar o outro é importante, né? É importante estarmos sempre aqui em mente, e aí eu acho que os dois estão falando a mesma coisa, né? No fim das contas, é isso, a gente se prepara para melhor servir, né? Mas servir não indicando o caminho, mas dando aquela força, aquela sintonia no que há de mais sagrado e puro de todos os seres, aonde eles vão despertando e seguindo seus próprios caminhos. Então, eu vejo os dois falando a mesma ideia, né? Assim que eu tenho visto esse processo. É que a própria frase, né, do não vim trazer a paz, a espada, é até de acordo com o que se esperava dele, né? Queria um resolvedor dos problemas, né? Então, no sentido que ele fala, não vim trazer a paz, porque eu não vim aqui para resolver o problema de vocês, fazer que todo mundo seja feliz, sem que cada um faça a sua parte. Então, essa é a ideia também. E a espada, né, ele já fala aqui em cima, é justamente isso, cutucar, esses são os problemas que você tem. Você quer a paz, então resolva eles, não sou eu que vou resolver. Então, nesse sentido que ele não trouxe a paz, porque todo mundo esperava que ele viesse e resolvesse todos os problemas da humanidade, de tudo. Ele vai resolver. Só que ele deixa claro, eu não vou resolver nada de ninguém. Eu vim aqui para outro trabalho, para cutucar vocês, fazendo vocês pensarem nisso. Com relação a exemplo, eu acho que a família, né, o núcleo familiar é um local de muita facilidade, facilidade entre aspas, né, para você se trabalhar, porque não adianta você chegar para um filho e você dizer, principalmente quem já tem filhos, né, chegar para um filho e você dizer, não faça dessa e dessa forma, se você está fazendo dessa e dessa forma. A exemplificação parte a partir, não das suas palavras, a maioria das vezes, e muita gente não compreende isso, é o exemplo, é o que você faz. Tem uma charge muito interessante de um pai e uma criancinha seguindo atrás. Então, o pai joga o papel, a criança faz o mesmo, ela copia aquilo ali. Então, a gente tem que se cercar de muitos cuidados com nós mesmos para que você seja o exemplo. Né? Sempre é a modificação interna, são as modificações de suas atitudes que vão fazer você virar um exemplo. Principalmente quando dentro de casa, porque para você ser um exemplo ainda maior, você tem quem tem funcionário, tudo você está ao redor, tem gente te olhando. Né? E essas pessoas vão copiar algumas coisas que você faz a partir das suas atitudes. Muitas vezes as suas atitudes não coadunam com as suas palavras, né? Porque o egoísmo, o orgulho, tem muitas coisas a serem lapidadas nas nossas personalidades. Né? Sânia deu um exemplo que vai me ajudar a explicar o porquê eu estou falando desse negócio do exemplo. Porque, para mim, isso é mais sintonia do que exemplo. Você não segue o outro para copiá-lo. Na verdade, você sintoniza com a mesma coisa. E o exemplo, o que a gente chama de exemplo, funciona igual. Você passa em algum momento a querer fazer ou seguir a mesma situação, mas não, por exemplo, que você começa a sintonizar com aquela mudança. Então, por isso que eu falo, para mim, não é propriamente exemplo, você começa a mudar a sua sintonia, você começa a sintonizar com um querer diferente, e você passa, como a Sânia usou a palavra, copiar a ação do outro, não porque você se animou com o exemplo dele, mas porque você passou a sintonizar com a mesma atmosfera, com a mesma vibração. E o exemplo no meu ponto de vista, é uma coisa que fica mais fácil para o entendimento aqui, mas que, na verdade, não é pelo exemplo, é a mudança de sintonia. Eu acho que é só uma definição da palavra exemplo, como você está vendo. No fim das contas, o que eu vejo como exemplo é exatamente a questão da sintonia. Né? Então, dizer que não é exemplo
no fim das contas, a gente só está discutindo a definição da palavra exemplo, né, não o conceito por trás. Eu acho que, então, pelo menos eu vejo o exemplo exatamente dessa maneira como você colocou, e vendo isso como meu exemplo, né? Então, é só como que a gente significa a palavra exemplo. E só ainda sobre esse ponto que ele colocou, o Lancelin, ele vai ser um capítulo que vai trabalhar sobre competência mediúnica. E, né, como o Silvio até colocou no começo, a questão da competência como essa preparação para trabalhar melhor de uma maneira mediúnica, e é interessante ele ter começado com esse ponto, que é, no fim das contas, a reforma íntima, né? A gente está falando aqui, no fim das contas, sobre o processo da reforma íntima, e nesse capítulo que vai falar sobre competência mediúnica, não tem como fugir de constantemente estarmos realizando a reforma íntima. E quando fala aqui médiums, a gente amplia para todos nós, né? Todos nós somos instrumentos de planos acima, e essa reforma íntima tem que ser realmente algo que está sendo ali constantemente nas nossas reflexões, no que a gente pode se melhorar, o que a gente pode atuar. E foi colocado aqui um desses dias algo bem interessante, que é pegarmos o hábito, né, antes de dormir, de estarmos refletindo sobre determinadas atitudes durante o dia, porque é aquele processo dessa espada que vai cutucando, né, opa, ali, ó, deixa eu começar a trabalhar, tirar propósitos concretos, e tá cutucando com a espada ali internamente. E só para complementar o que você estava, nem complementar, sugerir o que você estava falando, é a gente colocar na lista de espera dos livros que tiverem para acabar durante a semana, o livro Reforma Íntima, que eu acho que pode ser interessante a leitura. Quem é o autor? Eu vou tentar lembrar. Ou é Chico ou é Edivaldo. Por extensão, desculpa, por extensão de raciocínio, aqui levantamos uma questão, por sinal, bastante generalizada. O que dizer aos médiuns que se julgam afetados pela sensibilidade psíquica que apresentam, a qual consideram um estorvo em suas vidas, e, por isso mesmo, desdenham de seus mandatos conferidos pelo mundo maior? Se entendermos essas reflexões, as tarefas mediúnicas, diríamos que, da mesma forma, os médiuns carecem melhor compreender a importância da faculdade, instrumento por excelência de realizações altruísticas, na busca incessante da paz consciencial. É importante saber buscar o equilíbrio interior, estar com a consciência de vigília plena de confiança, em especial quando arejada pelo recurso da prece. Uma das características fundamentais a ser exercidas na conquista da própria harmonia se refere ao médium esclarecido em seus propósitos de vida, em saber concentrar sua atenção no bom desempenho do mandato que lhe é confiado. Lembrando que a mediunidade não é uma espécie de adorno a ser ostentado em determinadas circunstâncias, mas algo que integra sua existência terrena. Por conseguinte, não há uma linha demarcatória
a separar as realizações mundanas do aproveitamento da sensibilidade mediúnica aflorada. Trata-se da mesma persona. Por tal razão, um médium que procede de uma forma na reunião mediúnica e de maneira diferente fora dela, está agindo em conformidade consigo mesmo. Dessa forma, quando age de modo equivocado, é apenas um médium não amadurecido, sem condições ainda de entender a oportunidade de autoiluminação ofertada por Deus. Como já referimos, a persona é uma só. Embora enfeixada em sua complexidade psicofísica e a mediunidade, quando presente, serve de estímulo ao seu próprio crescimento espiritual. Admite-se que o médium ostensivo é portador de algumas características em sua estrutura orgânica que o tornam diferente em relação aos demais, especialmente na dependência do grau e na distinção da faculdade. Podemos afirmar que as características dessa sensibilidade são personalíssimas em suas sutilezas, não existindo um médium estritamente igual ao outro. Isso se dá pelo fato de a mediunidade ser uma expansão mental do sujeito, expansão que lhe permite acessar de forma direta o próprio eu e, ao mesmo tempo, entrar em contato com outras vibrações pensamentais. É muito grande? Não. Terminar aqui para não mentais. Ai, me perdi. Mas assim. Asseguramos? É. Asseguramos, então, que tal predisposição psicofísica detém características sui generis, ou seja, é aprofundar-se em si mesmo e, ao mesmo tempo, de expandir-se. Aquele, pois, em condições de melhor compreender e vivenciar os objetivos maiores da vida, possui as conexões mentais em estágios mais avançados. Podem ser incluídos na categoria de médiuns intuitivos conscientes, por dominarem com maior facilidade os mecanismos da introspecção e da expansão do próprio campo mental. Em nosso estágio evolutivo, expressivo percentual de características mediúnicas decorre do desenvolvimento da percepção mental e dos avanços cognitivos próprios das conquistas evolutivas a se refletirem no perispírito, o qual se torna mais diáfano e brilhante, à proporção que a criatura se esmera no cultivo dos pensamentos mais enobrecidos. Entretanto, os elos energéticos subjetivos são construídos, na maioria das vezes, pela espiritualidade. Como se percebe, o médium tem participação ativa na prestação de assistência aos sofredores do caminho, utilizando sua própria faculdade. Em princípio, ele oferece a base estrutural para as conexões arquitetadas por iniciativa da espiritualidade. Lembramos existir uma ramificação entre a persona do médium e a mediunidade, de tal forma que esta última se torna ainda mais expansiva, se analisada em conjunto com os elos, as conexões, os campos mentais e a consciência de vigília. O médium liga constantemente com um fluxo ininterrupto de informações, energias e conexões. Algumas se originam no próprio sujeito, ou seja, na sua própria mente. Isso pode representar certo grau de dificuldade para aquele destituído da capacidade de autovigilância e que não cultiva o hábito efetivo da prece. Vamos parando por aqui, mas não sei, mas acho que a gente pode até voltar nessa pergunta, porque eu acho que ela tem muita riqueza de informações na semana que vem. Fica só como uma leitura prévia, mas que é muito rico essa resposta.